Meus amados, o que eu vou compartilhar com você, posso dizer que seria assim meio que um compilado de mensagens que nós até pregamos durante 2025. Alguns exemplos novos, outros não, algumas palavras diferentes, outras talvez não. Mas é uma direção para que você tenha o melhor ano da sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que está aqui no templo, você que não pôde estar aqui, está pelas redes sociais com a gente. Se todos que aqui estão, eu me incluo também, se nós colocarmos atenção no que vai ser falado aqui, e nós aplicarmos no nosso dia a dia, 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você quer isso ou não? O tema da nossa mensagem aparece aqui. O que está escrito ali, igreja? Viva bem aqui também. Repitam isso, vamos lá. Viva bem aqui também. Por que aqui também? Porque é aqui que a gente está. A única coisa que você tem é o quê? É o presente. Eu pergunto, você responde, qual é a única coisa que você tem? É o presente, e agora? E você está aqui. O futuro você não tem, o passado já foi. O futuro ele pode chegar, ou não. E se ele vier a chegar, que ele seja bom para todos nós. E vai depender exatamente do que nós fizermos aonde? No presente. Por que eu coloquei o tema da mensagem, viva bem aqui também? Porque nós sabemos que na glória com Deus, quando estivermos todos transformados no céu com Jesus, todos viveremos muito bem, ou não? A Bíblia deixa claro que é um lugar de gozo, paz, alegria no Espírito Santo. É um lugar que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá maldição, não haverá demônio para você ter que expulsar, nada disso. Não haverá problemas para você ter que resolver. Que lugar bacana é esse? Sim ou não, igreja? É lá que nós queremos chegar, nós estamos semeando para chegarmos lá. Agora, só tem um porém. Para nós chegarmos lá, para nós vivermos lá, tem que acontecer duas coisas pelo menos, uma delas pelo menos. Ou Jesus voltar e nos arrebatar e nos levar. Quem quer ser levado por Jesus? Né? Ele voltando, você tem que estar firme, se arrependa dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, esteja firme com Ele, andando de acordo com a sua vontade, e você vai estar no céu. A segunda coisa, eu acredito que você não estaria muito afim que ela acontecesse agora. Que seria o quê? Ter que morrer. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Você não quer morrer. Mas para viver na glória com Jesus, uma das duas tem que acontecer. Ou ele volta e ele nos leva, ou então a gente morre. Como ninguém está afim de morrer, quem crê que vai viver muito ainda? Diga eu. Isso, mas você quer viver como? Bem ou mal? Bem, vamos viver bem aqui. Então eu vou mostrar para você 10 tópicos. Serão 10 tópicos rápidos, objetivos que eu quero passar para você. Vou procurar ser o mais didático possível, o mais objetivo possível para você absorver em nome de Jesus, aplicar na sua vida. Se eu disser para você, olha para mim aqui por favor, igreja. Se eu dissesse para você que existe um lugar, ou existe um livro que nesse livro tem orientações, dicas para você viver bem aqui, para evitar problemas na sua vida, para evitar que você passe vergonha na sua vida, para que você prospere financeiramente e ainda mostra para você como garantir a salvação eterna. Você gostaria de saber que lugar é esse que está escrito, que livro é esse? É a Bíblia Sagrada. É bom isso ou não? É bom, mas por que não leem? Se eu perguntasse aqui, quantos leram a Bíblia hoje? Quantos procuram tirar um momento do dia para ler a Bíblia? Talvez nem todos. E por que muitos não leem? Sabe por quê? Primeiro porque ela pensa que é um livro religioso, e a Bíblia não é um livro religioso. É um livro de Deus, para qualquer pessoa. Amém? Não é livro religioso, não é livro de religião. É um livro de Deus, que tem a direção de Deus para a gente viver bem. Então, primeiro ponto, a pessoa pensa, não é um livro religioso. Ou ela se sente entediada quando lê, porque lê primeiro sem orar, sem pedir oração, sem pedir direção a Deus. Segundo, sem procurar consultar realmente, estudar aquilo, meditar naquilo que está lendo. Então ela lê, como não entende um monte de coisa, pronto, ela desiste.
ela acha chato. Mas aqui tem tudo. Eu vou mostrar para você algumas coisinhas. Você quer ver o primeiro tópico? Coloca aqui, por gentileza. O primeiro tópico de hoje. O que está escrito ali, igreja? Cuide da sua vida. Em voz alta. Qual é o tópico agora? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Você sabe que isso é até uma orientação do apóstolo Paulo para a Santa Ceia. Antes de participar da Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz assim, ó, cada um examine-se a si mesmo, ou seja, cuida da sua vida. Olha que versículo eu vou mostrar para você em Provérbios 26, 17. Coloca aqui, por gentileza, em nome de Jesus. O que está escrito aqui, igreja? Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Toda a igreja, vamos ler juntos? Vamos lá, em voz alta, comigo. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. O que vai acontecer? O cão está passando, você puxa ele pela orelha. O que vai acontecer? Vai levar o que, igreja? Vai levar uma mordida. A Bíblia está dizendo o seguinte, você vai se machucar. Pedir a sua opinião, pedir a sua ajuda, não. Então fica na sua. Para você até não se decepcionar, não se frustrar. Quantas pessoas não dizem assim, poxa, mas eu queria ajudar, tentei ajudar a pessoa. Ela te pediu. Não, ela não pediu, mas ela estava precisando. Então pergunte primeiro. Pergunte se ela está precisando de ajuda. E se ela disser que está precisando, você ajuda. Amém, igreja? Você sabe que aconteceu um lance bem engraçado. É engraçado. Quando a gente estava ali no antigo templo em Maria da Graça, quem lembra lá do antigo templo? Ali em Maria da Graça, quem tinha ali nossa igreja, menorzinhas ali e tal. Tinha o nosso templo, um outro imóvel do lado, que era uma empresa, e o terceiro imóvel, o outro imóvel era uma igreja da graça, que tem lá até hoje. Tinha a nossa igreja, um outro imóvel e uma igreja da graça. Aí um dia, na hora que eu saí, eu vi a cena. Uma senhorinha que parou na porta da igreja da graça, senhorinha mesmo de idade, parou, quando foi descer do carro, um rapaz que trabalhava conosco na nossa igreja, um servo, já havia corrido lá. Eu saí, eu já vi ele chegando até ela. E eu percebo que acontece algum arranca-rabo ali entre os dois. Daqui a pouco volta ele todo triste, chateado, dizendo o seguinte, pô bispo, só acredito que a senhora ali não aceitou a minha ajuda. Eu fui ajudá-la a sair do carro, a senhorinha, ela virou para mim e falou assim, eu estou pedindo a tua ajuda por acaso? Eu pedi a tua ajuda. Aí eu falei, então aprende isso, rapaz. Você perguntou a ela se ela queria ajuda? Não perguntei, eu achei que ela precisava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já tem os seus problemas para você cuidar. E quer às vezes ficar tentando resolver o dos outros. Cuida do seu. Resolve o seu. Cuida da sua vida. Se tentar cuidar da dos outros, vai acabar se machucando. Você compreende isso? Segundo tópico, coloca aqui por gentileza, por favor, em nome de Jesus. O que está escrito ali, igreja? Evite passar vergonha. Evite passar vergonha. Olha o que Jesus vai ensinar em Lucas 14. Coloca aqui por gentileza, em nome de Jesus. Todos vamos ler juntos? 14, 8. Quando por alguém, isso aqui é Jesus ensinando, tá legal? Quem está ensinando? Jesus. Quando por alguém fores convidado para um casamento, uma festa, né? Não procures o primeiro lugar, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a esse. Então o que vai acontecer? Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Continuando? Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Isso aqui não serve para o templo, para a igreja, não. Amém, igreja? Senão daqui a pouco, quando começar o culto, senta aqui na frente, ninguém quer sentar. Não tem a ver com a igreja, não. Então, pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Digam graças a Deus. Ei, espera ser chamado. Eu fui convidado para um evento em uma igreja. Eu fui convidado pelo líder do evento. Ele disse, bispo, eu faço questão que o senhor esteja lá conosco e tal. Eu falei, eu vou, atendo o seu convite de coração. Fui lá. E quando lá cheguei, ele falou, bispo, após o evento vai ter um almoço numa sala separada e eu faço questão que o senhor esteja participando. Eu virei para ele e falei assim,
Não precisa. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Eu participo do evento, vou embora sem problema. Ele falou, não, eu faço questão que o senhor participe. Amém. Ele me convidou, sim ou não? E convidou para essa sala. Eu vi uma coisa que, poxa, fiquei até triste. Eu vi a mesa, diversos lugares e pessoas chegando ali naquela sala, os que foram convidados para aquilo ali à parte. Mas eu vi o pastor chamando alguns que haviam entrado lá e procurando mostrar para eles que eles deveriam não ficar ali naquele lugar. Ou seja, não esperaram ser chamados, pois. Jesus está mostrando algo que não interfere na sua salvação. Se você não obedecer isso aqui, não quer dizer que você vai para o inferno. Mas se você obedecer, evita de você passar o quê? Passar vergonha. E se tem uma coisa que a gente não gosta de passar é o quê? É vergonha. Sim ou não, igreja? Então são orientações básicas para o dia a dia. Outra coisa, coloca aqui outro tópico aqui que eu quero. O que está escrito aqui embaixo, igreja? Não seja o quê? Inconveniente. Não seja o quê, igreja? Inconveniente. Primeiro, Provérbios 25, 17. Põe aqui, por gentileza. Leiam comigo, igreja. O que está escrito? Não sejas o quê? Frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Você conhece aquela pessoa que, meu Deus, quem chamou essa pessoa? E já está ela enfiada lá na casa. Está lá tocando a campainha, está achando, meu Deus, alguém chamou essa pessoa? Não, mas ela está lá, se oferecendo. Não, percebi que gostam de mim. Ei, quem falou? Quem falou? Não, eu percebi. Ei, não seja inconveniente, poxa. Então a Bíblia está dizendo, isso aqui vai evitar de você passar o quê? Vergonha. Não seja frequente na casa dos outros. Eu já conheci gente assim, que a pessoa não tinha chamado e estava lá no dia seguinte. Só porque a pessoa tratou bem, e tratar bem, você tem que tratar bem todo mundo. Sim ou não, igreja? Sim, a gente trata bem. Então vai ter que tratar mal para a pessoa não voltar? Pô? Claro que não. Quem está compreendendo isso? Tem alguém que conhece alguém assim? Quem conhece? Levanta a mão. São aqueles os chamados, como é que é o nome que dão? Sem noção, é na verdade. Rapaz, essa pessoa não tem noção, pô. Não tem noção de hora, não tem noção de nada. Outra coisa, coloca aqui, Provérbios 15, 23. Presta atenção nisso. Não seja o quê? Inconveniente. Estão na casa dos outros. Leiam comigo isso aqui, igreja. Muito bacana, ó. Provérbios 15, 23. Vamos lá, junto comigo. O homem se alegra em dar a resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Repitam isso. A palavra no tempo certo, quão boa é. Mais uma vez, a palavra no tempo certo, quão boa é. Só vocês, vai. A palavra certa e falada na hora certa e da maneira certa. Quantas mães tinham toda a razão do mundo falando com o filho. E o filho hoje já crescido diz assim, pô, não é que minha mãe tinha razão? Mamãe dizia, não anda com esse rapaz, não anda com essa menina, não faça isso, não faça aquilo. Mas você não dava ouvido. E por que não dava ouvido? Primeiro porque de repente falava da maneira errada e na hora errada. Falava gritando, falava de um jeito que você dizia, meu Deus, minha mãe é chata, meu pai é chato, porque falava brigando, gritando, sem se conectar com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou falava daquele jeito que alguns aqui devem conhecer, pegava o que estava na mão, normalmente o chinelo, e jogava. E meu irmão, quando mãe joga um chinelo, esquece, não erra não. Quem já foi acertado por um chinelo? Quem já foi? Levantar até meu pé, pô. Rapaz, parecia que o chinelo fazia curva. Corria, entrava em outro cômodo, parece que ele fazia curva e ia atrás, para acertar. Da maneira que a mãe jogava. E por isso que o filho não dava atenção, pô. Quantos maridos aqui não reconhecem, rapaz, não é que minha esposa tinha razão? Se tem uma pessoa que volta e meia fala e tem razão, se chama o quê? A esposa. As esposas até abriram o sorriso, né? Mas às vezes o marido não dá ouvido por causa do quê? Porque fala da maneira errada. Ou na hora errada ou da maneira errada. Peça sabedoria, pede a Deus direção. Que vai falar na hora certa, na maneira certa, e a palavra vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Vamos lá, isso aqui é muito importante. O próximo tópico.
Isso aqui pode mudar a história da sua vida, igreja. O que está escrito ali? Pessoas e ambientes podem definir o destino. Em voz alta comigo, vamos lá. Pessoas e ambientes podem definir o destino. Mais uma vez. Pessoas e ambientes podem definir o destino. Com quem você tem andado? Olhe bem nos meus olhos aqui, por favor, toda a igreja. Você de casa também. Eu conversava ontem no carro com a minha esposa. Ou hoje, pela manhã, estava no carro. Eu conversava com ela a respeito. Tem pessoa que acha que a Bíblia, e não lê também porque acha que a Bíblia é um livro ultrapassado. Esse é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã, meu amado. É o livro mais atual que existe. As orientações daqui servem para hoje e servem para sempre. Serviam lá para trás e vão servir para sempre. Enquanto aqui estivermos. Sempre, sempre, sempre. Você vê, quando que é mais comum acontecer acidente grave? Normalmente na madrugada, sim ou não? Sim ou não? De carro. E por que que normalmente acontece? Porque na madrugada quase não tem carro. Sim ou não? Quase não tem carro na rua. Então o cara dirige, meu irmão, tem aquela sensação de quê? De bem-estar, tranquilidade. A Bíblia fala sobre isso. Aí o cara relaxa, pronto, não vê o outro e bate. Tem um lugar aqui na suburbana mesmo, hoje Dom Helder Câmara, que volta e meia tem um acidente grave ali. Às vezes estou vindo para a igreja de manhã e tem um acidente lá. Você vê que aconteceu de madrugada. Num cruzamento que tem ali. Por que que aconteceu? Porque um dos dois pensou o quê? Meu irmão, não tem ninguém essa hora. Tem aquela sensação de que... É ou não é verdade? Aí os dois pensaram a mesma coisa, se arrebentaram. A Bíblia fala sobre isso. Falou lá atrás, mas está valendo para hoje. Veja comigo o que diz Marcos 2:3. Eu disse que pessoas e ambientes podem definir o quê? O destino. Marcos 2:3. Vamos lá. Leiam comigo, igreja. Alguns foram ter com ele, Jesus. Então podemos ler. Alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Quantos homens levaram um paralítico, igreja? E levaram o paralítico até onde? Até Jesus, até onde estava Jesus. Com quem você tem andado? Com quem te aproxima de Jesus ou quem te afasta dele? Com quem você tem se relacionado? Bicho, estou tão apaixonado que aquela pessoa me leva ao prazer, mas te leva a Jesus? Porque você está te levando ao prazer e você não é casado com ela, vigia. E às vezes você pensa, está me aproximando de Jesus e não está. Pelo contrário. Desculpa se eu ofendo você com isso, mas eu tenho que, como homem de Deus, pregar a verdade para você. Amém, igreja? E se quiser aceitar, amém. Glória a Deus, quem ganha é você, em nome de Jesus. Você está andando com quem? Com quem te leva até Jesus ou quem te afasta? Esses 4 homens levaram aquele paralítico até Jesus e ele foi curado. Amém? Você anda com quem te aproxima de Jesus ou quem te afasta? Você anda com quem acredita no que você acredita ou quem nunca acredita no que você crê? De repente a sua fé nunca é despertada porque você anda com pessoas que vivem jogando areia nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, até mesmo porque existem sonhos, planos e projetos que você não tem nem que falar com ninguém. Só fala quando for dar o testemunho, pronto. Amém, igreja? Porque tem gente que se você falar antes, ela vai invejar, vai colocar o olho grande, vai tentar fazer alguma coisa para desmotivar você. Não é verdade? É, ué. Qual o tema da mensagem, igreja? Ou melhor, qual é o tópico agora que nós estamos colocando? Pessoas e ambientes. Podem o quê? Coloca aí de novo, filho. Por favor. Pessoas, põe aqui para eu ler tudo com eles. Pessoas e ambientes podem definir o seu destino. Então as pessoas, a Bíblia não diz as más conversações corrompem os bons costumes? Ande com pessoas sábias e você tornar-se-á sábio. Não está escrito tudo isso? Sim ou não? Se você andar com pessoas que não têm fé, você vai ficar igual a elas, sem fé também. Aí como é que você vai conquistar? Como é que você vai vencer se você anda com quem não tem fé? E quais ambientes que você tem frequentado?
Por isso que a gente insiste para você frequentar a igreja, para você estar na igreja. Eu sei, alguém diria assim, mas Deus opera onde Ele quiser. Quem crê nisso? Eu também creio. Deus opera em qualquer lugar. Diga isso, Deus opera em qualquer lugar. Mas é comum Deus operar onde? Dentro da igreja. Isso é fato. É comum Deus operar dentro da igreja. Vou fazer uma pergunta para você, queria que você respondesse com toda a sinceridade. Sério, de boa. Legal mesmo. Vamos supor que você precise de fazer uma cirurgia. Vamos supor que você precise fazer uma cirurgia. Você prefere fazer a cirurgia onde? Em casa mesmo? Na casa de alguém? Na rua? Ou no hospital? Num bom hospital. Onde você prefere? Quem prefere no hospital? Diga eu. Não estou falando que você vai fazer não, pessoal. Vamos supor que você precise fazer uma cirurgia. Você prefere em casa ou no hospital? Por quê? Porque é comum a cirurgia dar certo aonde? No hospital. A mesma coisa na igreja. Então, quando alguém falar para você, não precisa ir na igreja não, você ora em casa mesmo, sim, você pode orar onde você quiser. Mas normalmente, e Jesus mesmo disse, a minha casa será chamada casa de quê? De oração, é um lugar melhor para despertar a sua fé. Então, tanto pessoas como ambientes podem definir o seu destino, o seu futuro. As pessoas que você caminha com elas, que você conecta-se com elas. Sim, pessoas que você se conecta com elas, que você permite entrar na sua vida, que você permite fazer parte do seu dia a dia, que você dá ouvidos a ela, que você permite que elas deem palpites na sua vida. E lugares. Quais lugares que você tem procurado frequentar? Que ideias eles semeiam, o que eles despertam em você? Na igreja, a sua fé vai ser despertada. Logo a sua fé será maior e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Digam graças a Deus. Amém, igreja? Outro ponto aqui que quero tratar com vocês. Bem rapidinho. Coloca aqui por gentileza. O que está escrito ali, igreja? Valorize-se. Você é único. Você sabia que a sua impressão digital não tem outra igual? Que coisa interessante, né? Quantas pessoas tem no mundo? Como é que pode? É algo divino mesmo, pessoal. É algo de Deus, é algo milagroso isso. Como é que não repete? Como é que não repete? A digital de ninguém, você é único. Valorize-se. Valorize-se. Como assim? Percebeu que a pessoa não quer a sua companhia? Não incomoda mais não. Segue o seu caminho sem guardar rancor, sem mágoa. Eu e minha esposa somos assim. A gente percebeu que tem pessoa que não quer andar conosco, a gente não chama mais, pronto. Por respeito à pessoa e respeito a nós. Percebeu que não quer caminhar conosco, não quer sair com a gente, então amém, vamos respeitar. Amém, igreja? Né, meu amor? Acabou, ué. E pronto, vai ter quem quer. Você não precisa mendigar a atenção de ninguém, pessoal. Porque você tem um Jesus que te ama, que te resgatou das trevas para a luz, que é com você e que vai te honrar. Amém, igreja? É, meu amado. É isso aí. Olha o que Jesus ensinou. Mateus 10, 14. Coloca aqui, por gentileza. Coloca aqui. Se alguém não vos receber, Jesus falando, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, o que é para fazer? Sacode o pó dos vossos pés. Acabou. Não quer? Amém. Vou respeitar. Não vou ficar ali mendigando. Por favor. Não, você tem que ouvir. Não, não quer. Poxa. Respeita. Quem compreende isso, igreja? Se valorize. Pare de mendigar o amor dos outros, mendigar a atenção dos outros, mendigar a companhia dos outros. Ande com quem quer andar com você, ué. Se não quer, amém, graças a Deus, segue em frente, respeitando a pessoa e pronto. E vocês são conhecidos ou colegas de trabalho e vida que segue, de boa. Amém, igreja? É assim. Mas não fique mendigando a atenção de ninguém, indo atrás dos outros, se humilhando para os outros. Por favor, quero andar com você, deixa eu andar com você. Não quer. Jesus falou, você anunciou, falou, não quiseram? Tá bom, sacode o pó do sapato e vai em frente. Vai ter quem queira, amém, igreja? Vai ter quem queira andar com você e pronto, acabou. Amém? Vai ter quem queira casar com você, amém?
sei por quê, que a pessoa responde meio, vai ter, mas não fica desesperado, amém? Nem desesperado também, né? Glória a Deus, igreja. Por favor, hein? Agora isso aqui, ó. Põe o próximo tópico aí, minha filha, por favor. Isso aqui, ó. Decida fazer o certo mesmo sem vontade. Está desanimado, sem vontade de fazer, meu irmão. Decida fazer o certo mesmo sem vontade. Vou mostrar para você por que a vida de muitas pessoas não muda. Quer que eu mostre sim ou não? Preste atenção no que diz Mateus 21, do versículo 28 em diante. Coloca aqui, por favor. É Jesus falando, tá legal? Você vai entender por que a vida de muita gente não muda. Ainda mais um período como esse. É comum dizer o quê? 2026, o melhor ano da nossa vida e tal. Feliz ano novo daqui, feliz ano novo dali. Esse ano vai ser diferente. Só que entra ano e sai ano e não é diferente. Parece a mesma coisa, às vezes até pior. Não é verdade? Olha só. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos? 2 filhos. Leiam comigo, vamos lá. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Então o pai chamou o filho, um dos filhos, chamou o primeiro e mandou ele ir o quê? Trabalhar na vinha. Ele respondeu, o que ele respondeu? Sim, senhor. Porém não foi. Deu a palavra, eu vou. Quantos não dizem? 2026 eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. 2026 tem coisas que eu vou fazer diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Por favor, não é para me enaltecer, absolutamente. Eu e minha esposa já conversamos algumas coisas que nós vamos mudar na nossa rotina e nós já nos organizamos para tal. Algumas coisas eu já determinei que vou fazer com servos aqui na igreja, alguns que vão querer naturalmente participar de um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu já comecei a escrever as aulas que eu vou dar para preparar essas pessoas. Ou seja, não simplesmente estou falando que vou fazer. Eu disse que vou fazer e já comecei a agir para que aquilo seja uma realidade. Amém, igreja? É assim. Não adianta eu falar, vou fazer, mas não faz. Aí não adianta. Continuando. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe, agora foi falar com o segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu o quê? Não quero. Depois, arrependido, foi. O segundo estava com vontade de ir? Sim ou não? Não, não estava. Tanto é que ele falou o quê? O que ele falou? Não quero. Não quero. Mas se arrependeu e foi. Continuando. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2? Disseram o segundo. O segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Jesus estava falando para os fariseus, que tiveram primeiramente a oportunidade, mas jogaram fora. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em resumo, é isso daqui. Mas a gente tem que trazer a palavra de Deus para o dia a dia. Por que a vida de muitos não muda? Porque muitos agem como o primeiro filho. Vou fazer. Esse ano eu vou me exercitar, vou emagrecer, estou dando só exemplo aqui, tá legal? Vou fazer isso. Minha irmã já fez essa promessa 500 mil vezes já para ela. Ela é verdade. Entra ano e sai ano, cadê? Que a palavra se cumpriu. É igual o primeiro filho. Não, eu vou, mas não foi. O segundo mostra exatamente isso que é o tópico que a gente está falando aqui agora. Decida fazer o que é certo, ainda que sem vontade. O pai pediu, vai lá. E ele disse, não vou, não quero, não estou com vontade. Mas se arrependeu e foi. Quem vai ter a vida mudada? Ei, olha para mim aqui, meu amado. Você quer que 2026 seja o melhor ano da sua vida? Então não espere sentir vontade para fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque se você esperar sentir vontade, você não vai fazer. Quem compreende o que eu estou dizendo? Não espere sentir vontade. O que você sabe que tem que fazer? Então faça, simplesmente. Vai sem vontade mesmo. Bicho, mas eu não estou motivado. Ei, a psicologia vai ensinar para você que a motivação pode vir depois. Comece a fazer sem motivação mesmo. Motivação vem depois. Amém, igreja? É isso. Faça. Faça o que você sabe que é preciso ser feito. Porque daqui a pouco você vai começar a ver resultado.
e aquilo vai até te motivar. Amém, igreja? Ué. Não espere sentir vontade. Pode repetir isso? Pode falar para alguém que você conhece aí perto de você, vira para ela e fala, ó, não espera sentir vontade, pô. Fala logo, pô. Fala aí isso, fala com ele, fala logo, pô. A esposa deu uma sacudidão no marido ali. Quem está compreendendo isso, igreja? Não basta falar, tem que falar e fazer. Ou de repente nem fala, mas faz. Amém, igreja? Melhor não falar, mas fazer. Mas não espere sentir vontade. Outro ponto aqui, coloque aqui, por favor. Isso aqui é importante, ó. O que está escrito ali, igreja? Confiar mais no amor de Deus. Ei, olha para mim aqui. Quantos realmente confiam que Deus ama você? Porque se você confiar que Deus ama você, você vai vencer desafios que você nunca imaginou que venceria. Você confiar no amor de Deus faz toda a diferença, pessoal. Você acreditar no amor de Deus faz toda a diferença na sua vida. Eu dou um testemunho. Eu tinha muitos medos dentro de mim por causa da ruptura que eu tive com meu pai na minha adolescência. Eu e meu pai éramos amigão. De repente aconteceu uma situação que eu tinha certeza que se eu pedisse ao meu pai, ele não sairia de casa. Eu tinha certeza. E eu lembro como se fosse hoje, na janela da minha casa, meu pai veio e eu chorando, eu pedi a ele para não ir embora de casa. Porque eu acreditava, ele me ama, ele me dá valor. E meu pai era o meu amparo. E ele foi embora de casa. O que nasceu dentro de mim? Crença de desvalor, desamparo e desamor. Medo, insegurança. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Então o perfeito amor de Deus entrou em mim, eu não tive mais medo de dar errado. E dei certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Estou aqui. E vou em frente até Jesus voltar ou Ele nos levar. Amém? Agora ouça o que diz Romanos, capítulo 8, verso 32. Vai aparecer aqui nesse instante. Põe aí, por favor. Aquele que não poupou a seu próprio filho. Deus está falando, Ele não poupou o próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosa como Ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo o seguinte, meu filho. Deus não negou o próprio filho por amor a você. Ele te ama. Diga assim, Deus me ama. Gente, fala com força isso, vamos lá, Deus me ama. Você acredita que todo dia pela manhã, todos os dias pela manhã, essa é uma das coisas que eu falo para mim mesmo. Eu digo, em Cristo eu sou filho de Deus, eu sou amado. Todo dia eu falo. Todos os dias pela manhã. Antes de começar o meu dia. Antes até de ler a Bíblia. Todos os dias. E outras coisas mais que eu falo, o que sou nele, em Cristo Jesus. Porque isso é importante. Você vê a questão do amor é tão importante. Você sabe que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que Deus faz com Jesus quando Jesus sai da água antes de ser levado para o deserto para ser tentado? Deus diz assim, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Em outras palavras, Deus está dizendo, meu filho, eu te amo. Você vai passar por uma rebordosa violenta agora no deserto, mas saiba que eu te amo. Eu faço questão de todos os dias, minha esposa está aqui, é testemunha, quando eu tenho que sair de casa e saio antes dela ou sem ela, eu faço questão, e em qualquer hora do dia, eu faço questão de dizer para ela, eu te amo, meu amor. Para que fique gravado dentro dela. Tem alguém que a ama. Tem alguém que ama você. Bicho, ninguém me ama, Jesus ama você. Amém, igreja? E se você acreditar nesse amor, você vai enfrentar o que você precisar de enfrentar. Você vai vencer os traumas, as decepções, os medos, os desafios, dentro e os que estão do lado de fora. Porque você decidiu acreditar, confiar nesse amor de Deus. Que não poupou o próprio filho para poder nos salvar. Se entregou o próprio filho no nosso lugar por amor a nós, não nos dará com ele todas as coisas? Deus tem coisa tremenda para cada um de nós. Quem crê, por favor, glorifica Ele aí. Só quem crê, por favor, em nome de Jesus. Outro ponto aqui, para a gente ser rapidinho. Isso aqui você não pode deixar de fazer. Isso aqui tem que ser até prioridade na sua vida. O que está escrito ali, igreja?
Buscar sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado. Sabedoria é o que, igreja? Conhecimento aplicado. Porque a pessoa pode ser muito inteligente para adquirir conhecimentos, mas não ser sábia para aplicá-los. Deu para entender sim ou não? Sabedoria, conhecimento aplicado. Quem está anotando, anota essas coisas. Eu gosto que a pessoa às vezes vem na igreja e anote. Essa mensagem vai ficar salva, depois você pega e um caderninho e anota os tópicos, algumas orientações que a gente está dando aqui. Porque é muito provável que amanhã, 70 e poucos % das coisas que você ouviu aqui, você não lembre mais. 70 e poucos %, pelo menos. Por isso que é bom anotar determinadas coisas. Alguns pontos, você anota e tal, para depois você ler, refletir, em nome de Jesus. Então a gente está falando aqui de buscar sabedoria. Uma pessoa pode ser muito inteligente para adquirir conhecimentos, mas se faltar sabedoria, todo o conhecimento que ela adquiriu, e nada é a mesma coisa, porque ela não vai saber aplicar. Sim ou não, igreja? E quando você busca em Deus sabedoria, você torna-se uma pessoa sábia. Quando nós nos tornamos sábios, evitam-se diversos problemas. Por que se evitam problemas? Porque o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus. Normalmente a gente aprende com os nossos erros, a gente tem que errar primeiro para depois aprender, e não precisava ser assim. Porque se fôssemos sábios, a gente ia aprender com os erros de quem? Dos outros. Evitou de você errar, evitou o problema. Digam graças a Deus. Sabe por que eu fiz questão de colocar isso? Põe aí para mim Provérbios 8, 22 e depois o versículo 30. Provérbios 8, 22. Olha o que está escrito aqui. Isso aqui, esse capítulo fala da eternidade da sabedoria. Fala do quê? Eternidade, sabedoria eterna. Antes que houvesse qualquer coisa, a sabedoria já existia. Leiam comigo, isso aqui é a sabedoria falando. O Senhor me possuía quando? No início da sua obra. Antes de suas obras mais antigas. Olha o versículo 30 agora. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Digam graças a Deus. Meu amado, a Bíblia está dizendo que a sabedoria era o arquiteto de Deus. Pensa comigo, se o próprio Deus precisou da sabedoria para fazer tudo o que fez, nós simples mortais, não vamos precisar? Busque a sabedoria, pessoal. Ore a Deus pedindo sabedoria. Busque sabedoria na palavra de Deus. Adquirindo conhecimentos também é importante, sem dúvida. Mas sobretudo a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Que vai te dar a direção certa para você enfrentar o que precisa ser enfrentado e vencer o que jamais você sozinho conseguiria. Amém, igreja? E uma vez você tendo sabedoria, buscando sabedoria, isso aqui vai acontecer. Põe o próximo tópico aí, por favor. Quero falar sobre isso daqui. Quem quer prosperar financeiramente? Diga eu, sinceramente. Amados, você precisa quebrar. Se você é aquela pessoa que tem um bloqueio dentro de você com questão de dinheiro, você precisa quebrar isso. Porque Jesus nunca foi contra dinheiro. Jesus nunca mandou os ricos que sustentavam o ministério dele, como diz Lucas capítulo 8, Jesus nunca mandou as mulheres ricas se tornarem pobres. O problema nunca foi ter dinheiro, o problema sempre foi colocar o dinheiro no lugar errado, no lugar que seria de Deus. Compreende isso em nome de Jesus? Vou fazer uma pergunta para você em nome de Jesus, algumas. Abraão era rico ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim. O filho dele Isaac era rico ou não? Sim. Jacó foi rico, sim ou não? Sim. E José no Egito? Sim, riquíssimo. E Davi foi rico ou não? Também muito rico. Então o problema nunca foi riqueza. O problema é colocar a riqueza no lugar errado, no lugar de Deus. Se o lugar de Deus no seu coração estiver guardado para Deus, você pode ficar rico sem problema nenhum, que isso não vai te atrapalhar. Amém, igreja? Mas agora, se você for colocar a riqueza no lugar de Deus no seu coração, então esquece. Quem está compreendendo isso em nome de Jesus? Está claro, igreja? Isso aqui é para a nossa vida. Eu vou mostrar para você dois princípios só. Dois princípios só. Para você prosperar em nome de Jesus. Coloque aqui para mim, por favor. Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Vamos lá. O que está escrito aqui, igreja? Vês a um homem perito na sua obra, ou seja, um homem que é bom naquilo que faz. Diga, bom naquilo que faz. Toda a igreja, vai.
Bom naquilo que faz. Vê um homem que é bom naquilo que faz, perante os reis será posto, não entre a plebe ou os pobres. Deu para entender? Você quer ver como é que isso é verdade? Fixem os olhos em mim, por favor, vou ser bem objetivo, bem rapidinho. Você se lembra de Davi? Davi era pastor de ovelhas. Davi, que se tornou o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi era pastor de ovelhas. Ouça isso, igreja. Davi era o quê? Pastor de ovelhas, só. Certa vez, o rei Saul, passando por problemas espirituais, o rei Saul diz assim: eu preciso de alguém que saiba tocar bem harpa. Estão lembrados? Que Saul pediu isso? 1 Samuel capítulo 16, está lá escrito. Eu preciso de alguém que saiba tocar o quê? Harpa. Está escrito que um dos oficiais do rei Saul disse assim: eu conheço um, que é Belemita, filho de Jessé, o Belemita. Ele é Davi, sisudo em palavras, de boa aparência. Deus é com ele e sabe tocar bem. Pronto. O rei falou: traz esse cara aqui. Olha bem para mim aqui, não despreze as pessoas, porque você nunca sabe quem vai ser usado por Deus para falar de você. Pegou isso ou não? Não despreze as pessoas. Você não sabe quem Deus poderá usar para falar de você. Davi nem sabia disso, estava lá, pastor de ovelha, mas sabia tocar bem. Alguém o conhecia. E como Davi sabia se dar bem com as pessoas, por isso procure ter um relacionamento interpessoal com as pessoas bom. Se relacione bem com as pessoas, porque você não sabe amanhã ou depois do que você poderá precisar. Alguém falou de Davi, a Bíblia não diz qual é o nome desse cara, era um oficial do rei. Chegou para o rei e falou: tem um rapaz chamado Davi que toca bem pra caramba. O rei falou: manda trazer. Davi lá na frente se tornou o rei. Amém? Mas ele tinha ido no palácio só para quê? Só para tocar harpa. Só para tocar harpa. Ainda que você tenha chamado para uma coisa aparentemente não muito relevante, faça. Porque Deus já viu lá na frente. Deus já sabia que lá na frente Davi seria o rei. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Estão dormindo, pessoal? Quem está dormindo, diga amém. Meu Jesus amado. Senhor. Tá nada. Tanto é que falou amém. Ouça aqui. Deus já sabia. Deus já sabe o que você vai ser, rapaz. Deus às vezes cria uma situação para você pisar em determinados lugares, porque lá na frente Ele vai te colocar ali. Em nome de Jesus, amém, igreja? Ainda que você tenha ido a princípio só para fazer a faxina, mas Deus te levou lá para você pisar naquele lugar, para você começar a ver. Davi foi lá como Zé Ninguém, só para tocar harpa. Lá na frente tudo passou a ser dele. Amém? Mas porque ele sabia fazer bem uma coisa. O que você sabe fazer? Tem gente que diz: não, eu faço tudo, mas faz tudo mal feito. Faça uma bem feita. Amém, igreja? Você já viu gente que é assim? Não, faço tudo, mas tudo mal feito, pô. Faça uma, pelo menos, bem feita. E você vai se destacar. Digam graças a Deus. Isso é um tópico. Um ponto. Quem faz bem o que faz, será colocado entre os grandes. Outro versículo, coloca aqui, bem rapidinho. 13:11, de Provérbios também. 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses o quê? Diminui. Veio fácil, vai o quê? Embora fácil. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Posso falar uma coisa para você aqui? Há uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, 3 ou 4 anos atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, ela morava em outro estado, entrou em contato comigo e falou assim: bispo, eu estou num negócio que é demais. Estou ganhando muito dinheiro, estou bem. O negócio é o sogro vai colocar um valor lá, todo mês só vai ter 10% depositado na sua conta e daqui a um ano todo o valor é devolvido para o senhor. Aí conversou, chamou um outro, fez uma videochamada comigo, tal. Falei: é sério isso? Falou: sério. Rapaz, na hora eu comecei a pensar: não é assim. As coisas de Deus não são assim. Eu falei: muito obrigado, não quero. Depois esse colega
entrou em contato comigo e falou, bicho, só estava certo mesmo. Deu ruim, todo mundo perdeu o dinheiro. Todo mundo perdeu o dinheiro, inclusive eu. E o outro que fez a reunião junto com o senhor. As coisas de Deus, meu amado, vêm por esforço. Você tem que fazer a sua parte. É muito fácil. Tem um ditado que diz aí, quando a esmola... Como é que é? Nem sei como é que é. Mas não vai por aí não, meu irmão. Tá fácil demais. Opa! Não é o princípio bíblico. Amém? O princípio é esse aqui. O que ajunta a força do trabalho, esse vai ter aumento. Amém, igreja? É assim, esse vai ter aumento. Digam graças a Deus. Quem quer prosperar aqui, diga eu. Agora, você quer prosperar com Deus ou sem Deus? Com Deus. Então presta atenção esse banner aqui que vai entrar aqui agora, o próximo aí. Guarda essa data, marca essa data aí para você. É a segunda quarta-feira do ano. Segunda quarta-feira do ano que vem agora, tá? Dia 14. Eu vou trazer aqui um amigo meu que, além de ser pastor, ele é um empresário bem-sucedido, um cara muito, muito bem-sucedido, financeiramente falando. E ele vai vir aqui, eu conversei com ele, e ele vai passar para você princípios fundamentais para prosperar com Deus. Se você quer prosperar com Deus, eu vou trazer uma pessoa aqui que é muito próspera, que é um grande empresário aqui no Rio de Janeiro, prospera muito, 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 e é uma pessoa de Deus. E eu sei que é de Deus, conheço ele, sua família, seu ministério, enfim. E vai estar aqui com a gente nessa data. Qual a data, igreja? 14 de janeiro, segunda quarta-feira do mês que vem agora, à noite, 7h30 da noite. Amém, igreja? Último tópico aqui, igreja. Isso aqui é importante, hein? Vamos lá. O que está escrito ali, igreja? Cuidado com a língua. Vamos lá, em voz alta. Qual é o tópico agora, igreja? Todo mundo já sabe que a morte e a vida está no poder da língua, mas eu quero ler com você Marcos 11, 23. 11, 23 de Marcos. Põe aqui, por favor. Marcos 11, 23. Amados, você sabe, né? Quando eu falo cuidado com a língua, é com as suas palavras. O que você tem falado? Palavras, você sabe, geram pensamentos, que produzem o quê? Sentimentos. Que desses sentimentos nascem o quê? Comportamentos. Comportamentos tornam-se hábitos que viram o caráter e o caráter define o seu destino. Então tudo começa nas palavras que podem determinar o seu destino. O que você tem falado todos os dias a respeito de si e da sua vida? Sério, o que você tem falado? Que desgraça, minha vida não presta, meu casamento é isso, é aquilo. E vê se não é exatamente isso que está acontecendo. E vê se não é exatamente isso. E você não tem nem força para reverter isso. E sabe por que não tem força? Porque aquilo que você fala constantemente vai criando o que na sua mente? Imagens. Eu coloco isso no meu livro, que vai ser lançado agora em janeiro, e você vai ter a oportunidade de adquirir. O nome do livro é Transforme a Sua Vida. E eu explico um pouco a respeito disso, mas não vou entrar em detalhes aqui agora, para a gente poder orar, e enfim. Mas veja o que Jesus nos ensina. Porque em verdade vos digo, vos afirmo que, vamos lá, se alguém o quê? Disser, se alguém, não, mais uma vez, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Se alguém o que, igreja? Disser. Amados, olha para mim aqui, por favor, é loucura isso. A fé é loucura. A fé é loucura. A fé é um negócio de doido. Por isso que a Bíblia diz, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ouça isso, igreja. Jesus passou por um lugar, viu uma figueira sem fruto. Não havia fruto. Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo, jamais alguém coma fruto de ti. E foi embora. Não ficou esperando a figueira secar, não ficou esperando nada. Nada. Foi embora. No dia seguinte fez questão de passar pelo mesmo lugar. Pedro, que chama a atenção de Jesus, e fala, Senhor, aquela figueira que sua amaldiçoou, ela secou. Como quem diz, rapaz, como é que pode? Não é que secou mesmo. Havia secado. E Jesus vira e fala assim, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus.
E aquilo que alguém disser a este monte, não é sobre monte, é sobre bloqueio, barreiras, dificuldades que estão no seu caminho. Que se você disser que isso vai cessar, que isso vai sair, isso vai sair. Que isso vai acabar, que isso vai acabar. Se você disser e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, vai acontecer. Se você disser que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida e você crer, vai ser em nome de Jesus, meu amado. Se você disser que em 2026 você vai prosperar em nome de Jesus, amém, igreja? Mas é preciso você falar com fé, crendo. E aquilo que eu disse, não apenas falar, mas ter atitudes que corroborem para que isso seja uma realidade. Amém? Praticar a fé. Fé sem obras é morta. Palavras sem atitude também não vale de nada. Mas se você falar crendo, assim vai ser. Você tem o que? Uma doença incurável? Fale com ela. Jesus falou com a figueira, fale com ela que esse corpo, ou melhor, que ela está no lugar errado, que o seu corpo não pertence a ela, que ela vai sair de você e ela vai sair em nome de Jesus. Fale com o seu problema financeiro, fale com o seu problema familiar, fale com o problema do seu filho, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Fale. Por que tem que falar? Diz para mim, por que tem que falar? Porque Jesus que disse, se alguém disser, diga se alguém disser. Então diga assim, é preciso falar. Não é só pensar, é preciso dizer. Diga. O que você quer? O que você quer ser em 2026? Quem você quer ser? Como você quer ser? Como você quer a sua vida? Então fale. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai acontecer em nome de Jesus. Quando a gente fala acreditando, pessoal, a coisa acontece. Eu já falei para vocês aqui uma vez, me pediram uma vez lá em São Paulo fazer uma visita numa pessoa que estava em coma no hospital. Estava em coma no hospital. Não voltava de jeito nenhum. Eu cheguei lá no hospital. O enfermeiro não deixou entrar. Falou, olha, não é hora de visita, não pode ninguém entrar. Acho que Deus que me tomou daquele momento que eu falei para ele assim, olha, eu vou embora, mas se ela morrer a culpa é tua, porque eu não vim aqui perder tempo não, eu vim aqui para curar ela. O cara levou um susto, falou, pode ir lá. Deixou entrar. E foi lá, orei, não é que a pessoa voltou? Não foi eu não, pessoal. Mas aconteceu o que Jesus falou. Amém? Mas o cara ficou com medo, porque eu falei, a culpa vai ser tua. Porque eu vim aqui para curar a mulher. O cara não queria deixar eu entrar, mas deixou eu entrar. Fala, o que você quer? E nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Quem está disposto, em nome de Jesus? Eu queria, por favor, não fica de pé, porque a pessoa do lado vai ficar, não. Se você está aqui e diz assim, bispo, eu acredito nisso. E eu vou falar, vou determinar e vai acontecer em nome de Jesus. Porque 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Pode ficar de pé e declarar isso. Vamos lá. 2026 será o melhor ano da minha vida. Não, fala com força aí, igreja. Vamos lá. 2026 será o melhor ano da minha vida. Você vai declarar cura para a sua vida. Você vai declarar prosperidade para a sua vida. Você vai declarar bênção sobre a sua vida. Fala. Porque, amados, olha para mim aqui, por favor. Não é o Gerson que está falando para você isso. Não é o Gerson que está falando. Jesus que disse, se alguém disser a esse monte, sai daí, ele vai sair. Se alguém disser, então diga. E vai acontecer. Glória a Deus, igreja. Se alguém disser, vai acontecer. Se você acredita nisso, meu amado, você vai levantar as suas mãos agora, você vai começar a declarar coisas boas sobre a sua vida. Pode fazer isso com voz alta? Vamos lá. Abra a sua boca e feche os olhos e declare isso.